Boa noite a todos. A receita de hoje é um pavê em fatias. É uma forma que eu faço aqui em casa que não vai na travessa. Eu sirvo em porções individuais. E foi pensando em vocês aqui no canal que eu resolvi compartilhar. Porque eu recebo muitas fotos, eu recebo muitos comentários das pessoas dizendo que estão fazendo para vender as minhas receitas. Então foi pensando em vocês aqui no canal que eu resolvi postar a receita. É muito fácil de fazer, ela rende bastante. E vocês podem fazer para vender e ganhar muito dinheiro. Então, a receita eu vou deixar lá no meu blog. É só vocês acessarem o link aqui embaixo do vídeo, que vai dar direto lá no meu blog e vocês podem imprimir também. Então, vamos à receita de hoje. A primeira coisa que eu faço na receita é começar pelo recheio. Então, aqui eu vou usar 300 gramas de nata. Eu coloquei ela aqui gelada e vou bater na batedeira. E junto com a nata, eu vou colocar o açúcar. Aqui vocês podem colocar a gosto o açúcar, a medida. Eu sempre gosto de peneirar, porque aqui é onde eu moro, o açúcar sempre fica empedrado. Então, sempre é bom peneirar quando o açúcar está empedrado. Eu vou usar também leite em pó. E o leite em pó eu também peneiro. Agora, antes de bater, eu sempre gosto de dar uma misturada. Então, agora eu vou dar uma misturada aqui. Aqui eu já desliguei da batedeira, eu começo sempre batendo na velocidade 1 até dissolver bem o açúcar e o leite em pó. Ele fica bem lisinho. Depois que adquirir o ponto assim, bem lisinho, eu aumento na velocidade 3. Na minha batedeira eu faço assim, aí vai depender da batedeira de vocês quantas velocidade tem. Na minha, a batedeira é planetária, então eu aumento para a velocidade 3, até ele adquirir esse ponto aqui. Ele não fica tão duro, mas também não fica tão mole. Ele fica nesse ponto assim de pico, olha. Esse aqui é o ponto que vocês têm que parar de bater. Aí já tá bom. Agora eu vou levar na geladeira para endurecer. E não precisa tampar não, pode deixar sem tampar para ele endurecer mais rápido. Depois de algumas horas que eu deixei na geladeira, agora já tá bom para rechear as bolachas. Quando ficar nessa consistência aqui, ele fica assim parecendo igual um sorvete, olha como que ele fica bem durinho. Aí já tá bom. As bolachas aqui, dá pra fazer tanto com a redonda quanto com a quadrada. Eu gosto sempre de fazer com a de chocolate, eu acho mais gostoso o sabor. Mas pode fazer com qualquer um. Agora tem que rechear. Eu sempre coloco assim, não muito grosso, porque senão fica muito enjoativo na hora de comer. Aí eu faço assim uma camada fina, mas desde que apareça as camadas. Agora eu vou colocar outra por cima. Aí eu digo assim, olha, pode ser não muito grosso, mas desde que seja assim aparecendo, para as camadas ficarem bonitas. Agora aqui em cima eu vou colocar mais uma camada. Agora eu vou colocar mais uma bolacha em cima. E vou rechear mais uma vez. Aqui, se vocês quiserem parar aqui no terceiro, pode parar também. Mas daqui com 4 camadas fica mais bonito. E agora, por último, mais uma camada de bolacha. E aí fica assim, olha como fica bonito. E agora aqui eu vou colocar mais um pouquinho e confeitar. Aqui eu coloquei a última camada. E aí fica assim. Olha como fica bonito. Agora eu vou colocar aqui no papelzinho. Tem que ser aqueles papelzinhos bem grandes, para poder caber. Aí eu vou fazer todos assim, daí eu vou confeitar só em cima. Aqui eu já recheei todos e já fiz toda a cobertura. Então aqui, esse branquinho aqui é cobertura de coco. Esse daqui é de chocolate, bolinhas de chocolate, são aquelas bolinhas bem pequenininhas de chocolate. Aqui eu confeitei com chocolate, derreti o chocolate e
eu fiz uns desenhos assim por cima. Esse aqui eu fiz com amendoim, chocolate. Aqui é granulado. Esse eu fiz com amendoim. Então, esses foram os recheios que eu fiz. Esse quadradinho eu coloquei coco ralado. Aí ficou assim. Esse aqui eu confeitei com bolinhas coloridas. Aí vocês podem fazer a gosto aqui, a cobertura. Tem vários tipos que vocês podem fazer. Esse foi alguns que eu fiz aqui em casa. E é o que eu tinha no momento também para fazer. Então, os desenhos aqui de chocolate eu fui inventando uns desenhos em cima, diferente, para não ficar tudo igual, então fui fazendo os riscos assim. Agora eu vou deixar na geladeira. Sempre quando eu faço essa receita, sempre eu consumo no dia seguinte, não consumo no mesmo dia, porque daí a bolacha amolece um pouquinho e fica mais gostoso para comer. Então agora eu vou deixar todos na geladeira e vou consumir só amanhã. Depois que eu deixei uma noite na geladeira, agora eu vou cortar um para mostrar para vocês como que fica. Vou pegar esse eu gosto desse aqui de amendoim. A forma quadrada eu acho que fica mais bonita do que a redonda. Olha como fica. Vou cortar aqui. Cortar bem aqui no meio. As camadas ficam assim bem bonitas. E aí o sabor também fica gostoso. Então a receita fica assim. Espero que vocês consigam fazer e que gostem. Até mais.